Paz e graça, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Desde já eu peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações. Você está no canal Bíblia e Teologia. Nós temos um grupo também no WhatsApp, temos grupo no Telegram. Eu estou deixando os links dos grupos aqui na descrição do vídeo para você fazer parte do nosso grupo, interagir conosco e crescer conosco na graça e no conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos que estão compartilhando os meus vídeos, que estão deixando o seu like e que estão divulgando esse canal para outras pessoas. Hoje eu vou falar aqui de um assunto bastante interessante. Vou fazer aqui algumas considerações sobre o Salmo 51. Salmo 51, que é um salmo de Davi, certo? E é um salmo que eu chamo de salmo confissional. É um salmo onde Davi ele está confessando o seu pecado a Deus depois do pecado que ele cometeu com Batsaba, a mulher de Urias, que ele adulterou com a mulher, que a mulher era casada, e ainda planejou a morte do marido dela, né? Ele fez isso e depois que o marido morreu, ele tomou a mulher para si, mas Deus reprovou aquela atitude dele e mandou o profeta Natan até ele para denunciar o pecado dele. Então, quando Natan mostra a Davi, contando lá aquela história lá da ovelhinha, né? Davi, ele se arrepende e escreve esse Salmo 51, que é um salmo que eu me identifico bastante com esse salmo. Pelas as confissões, os reconhecimentos que Davi ele faz aqui nesse salmo. Eu gostaria de comentar versículo por versículo, mas talvez o vídeo aí vai ficar muito grande. Eu não gosto de gravar vídeo grande, eu gosto de gravar vídeos de no máximo 15 minutos, 10 minutos. Mas eu vou destacar apenas alguns versículos aqui que eu acho bastante interessante. Versículo 1, ele começa pedindo misericórdia a Deus, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Então a base da petição de Davi é a misericórdia e a longanimidade de Deus. Tá certo? Davi ele pede perdão a Deus, tendo como base a misericórdia e a longanimidade. Davi conhecia Deus, sabia que Deus era misericordioso, sabia que Deus era longâmino, e aí ele poderia até ele na certeza de receber o seu perdão. Porque Davi conhecia a Deus, não é verdade? Quando nós conhecemos alguém, né, quando nós temos intimidade, comunhão com a pessoa, a gente já sabe como nos dirigir àquela pessoa, pelo fato de nós o conhecermos, tá bom? Versículo 2, lava-me completamente de minha iniquidade e purifica de meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Era algo que estava corroendo Davi, era algo que estava o perturbando. E Davi não conformado com aquela situação, ele busca refrigério, ele busca força, ele busca o seu perdão em Deus. Tá certo? O versículo 4, que é um versículo que eu acho bem interessante, ele diz o seguinte: contra ti, somente contra ti pequei, e o que fiz é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aí você pode perguntar, peraí, mas tem duas pessoas na história aí. Tem a mulher, que ele cometeu o adultério com ela, e tem o marido que ele assassinou, ou planejou o assassinato do marido. Como é que ele diz que só contra Deus pecou? O que é que eu aprendo com Davi aqui? Eu aprendo que qualquer coisa que a gente faz, seja para alguém, na questão do pecado, na questão de algum erro, de alguma falha, a primeira pessoa
que nós estamos diretamente machucando é Deus. Tá certo? É a primeira pessoa que se magoa com o nosso pecado é Deus. Por isso que Davi diz, somente contra ti eu pequei, porque independente se alguém... Vamos trazer para a nossa vida. Vamos dizer que eu machuquei alguém, que eu maltratei alguém, certo? Que eu causei um grande mal a uma pessoa. E eu vou primeiramente a Deus e peço perdão. Por quê? Porque mesmo que eu tenha o perdão daquela pessoa, aquela pessoa não pode me impedir, em síntese, ela não pode me impedir de entrar no céu. Porque a minha salvação não depende dela, depende de Deus, ok? Porque tem pessoas que você fere e você pede perdão a ela e ela não te perdoa. Mas você pede perdão a Deus e você sente que Deus o perdoou. E aí, o que é que você deve fazer numa situação dessa? Confiar em Deus. Porque a sua salvação não depende da pessoa que não lhe perdoou, depende de Deus. Por isso que Davi coloca Deus como o fator principal, primordial, que foi, vamos dizer assim, afetado, né, pelo pecado dele. Né? Então a primeira pessoa que nós devemos nos dirigir é a Deus. Porque nossa salvação depende dele. Né? E quando nós cometemos um pecado em qualquer nível, que esteja pessoas envolvidas ou não, a primeira pessoa que nós ferimos é a Deus. Versículo 5 ele diz, iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Eu já ouvi algumas pessoas dizer que Jessé teve um caso com outra mulher, né? E Davi teria sido filho de um outro casamento, né? E não, como é que se diz? Filho da mãe dos outros irmãos dele. Mas isso é uma conjectura que o pessoal criaram aí, que eu não sei nem de onde tiraram isso. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui Davi fazendo um relato, certo? Ou ele relatando que tem o conhecimento da depravação total. Tá certo, irmãos? Davi reconhece que ele é pecador por natureza. Não é questão de se justificar. Não, ele não está aqui relatando ou dando uma justificativa, mas reconhecendo a natureza decaída, pecaminosa, né, o DNA, o pecado que está no nosso DNA. Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Versículo 8, ele diz, fazei-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O tempo todo Davi está pedindo e ao mesmo tempo que ele está pedindo, ele está fazendo reconhecimentos da pessoa de Deus. Prova, como eu falei no início, de que ele conhecia a pessoa, o ser, o Deus a quem ele servia. Tá certo? Esse versículo aqui é o versículo 11, para mim ele é o versículo chave desse salmo. Diz o seguinte, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Acredito eu que se Deus tivesse retirado o Espírito Santo de Davi, Davi não teria reconhecido o seu pecado. Mesmo que o profeta Natão tivesse advertido ele. Porque o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele jamais vai sentir a necessidade de um verdadeiro arrependimento. O homem sem o Espírito de Deus, ele jamais vai reconhecer os seus erros. Tá certo? Ainda lá no versículo 5, quando Davi fala contra ti, somente contra ti pequei, ele não procura ali se justificar. Né? E nem coloca a mulher como vamos dizer assim, um caminho que o conduziu ao erro. Né? Davi ele se coloca como responsável por tudo. O ser humano tem a mania de quando ele comete um erro, ele sempre quer se desculpar, né, compartilhando aquele erro com outras pessoas. Não é verdade? Aconteceu com nossos pais lá no Jardim do Éden, quando Deus chama Adão, onde estás? Senhor, a mulher que tu me deu do fruto, jogou a responsabilidade para a mulher.
E a mulher jogou para o diabo. E eu acho que o diabo olhou para um canto e para o outro, não viu a quem acusar, ficou calado, né? Então o ser humano tem essa mania de se justificar, mas Davi reconhece o seu pecado, né? Então o homem, quando ele tem o Espírito de Deus, embora ele ali afastado do Senhor, né? Embora ele ali tendo pecado, o Espírito o ajuda a reconhecer os seus erros, tá certo? E ele diz aqui, ó, tornar-me a dar a alegria de tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O pecado traz angústia, traz medo, traz insatisfação, né? A pessoa perde a alegria de viver, é muita angústia. Ele fala dos ossos ali esmagados, né? Agora, tudo isso aí, eu acredito que era o Espírito Santo que alertava ele, né? Era o Espírito Santo que fazia ele sentir essa necessidade de buscar o arrependimento. E depois de uma restauração, ele pede para que seja útil, né? Ensinar os pecadores, para que os pecadores se cheguem a ele. Mas para que ele faça isso, é preciso que ele tenha, que ele seja restaurado, que ele receba a alegria novamente da salvação, tá bom? Como eu falei no início, esse salmo eu me identifico muito com ele, porque eu já passei um período, não de cometer adultério, certo? Mas eu já passei períodos difíceis na minha vida, em que esse salmo me ajudou muito a reconhecer que o homem ele é um ser totalmente dependente de Deus. Na verdade, e a primeira pessoa que nós devemos buscar em momentos difíceis de nossas vidas é a Deus. Tá bom, irmãos? Então que Deus abençoe a todos. Se você gostar desse vídeo, deixe o like, tá bom? Esse canal é Bíblia e Teologia. Eu apresento materiais, mas também vou falar de temas, trocar experiências com vocês com relação à palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.